Bom, olá pessoas, eu sou o Arthur Casella Belanda, eu sou produtor musical no Estúdio Garage de Paranavaí e sou músico, multi-instrumentista. Quando eu tinha quase 10 anos, meu pai comprou um violão para mim por conta de um tio meu que é músico. E aí meu tio colocava o violão para mim e começou a me ensinar, né, o nome das cordas, afinação. E eu não desenvolvia, não gostava, eu virava o violão. E aí ele saía, ele voltava, né? E aí ele viu que eu não desenvolvi também, e ele não era professor, né? Daí ele abandonou, assim, né? E eu também, meu negócio era jogar bola, e criança e tal. E aí eu deixei de lado o violão. E em 97, eu cheguei um dia na casa da minha avó no final de semana, que a gente ia no final de semana para Mandaguaçu, da casa da minha avó. E eu encontrei um violão do meu tio ali sem algumas cordas e peguei ele e coloquei ele no colo. Que eu coloquei ele no colo, minha tia me olhou assim e falou: "Nossa, Arthur, você é canhoto". E aí que eu fui descobrir que eu era canhoto. E como eu tava naquela fase, escutando, né, bastante som, conhecendo novos ritmos, pô, conheci o rock and roll, né? Eu gostava muito de pagode, sempre escutei sertanejo, Chitãozinho e Chororó, meu tio tocava bastante, e todos Belchior, essa influência dele aí, eu comecei a querer me interessar por tocar violão, e aí, num carnaval de 97, eu guardei o dinheiro que meu pai me dava para eu passar o carnaval e fui e comprei um violão. Fomos até a loja e comprei um violão, meu primeiro violão, e eu comecei a fazer aulas de violão com a Marcela. Quando eu chegava em Mandaguaçu, meu tio ia tocar, eu pegava meu violão e ele foi me lapidando. E aí eu comecei minha trajetória tocando violão. A gente sempre passava o Natal em família, e aí meu pai tinha um amigo dele, o Gusto, que ele tem 2 filhos, e aí e esses 2 filhos, né, tinha mais gente na família, mais os primos de Curitiba, e daí vieram, a gente era tudo amigo, né, super amigo até hoje. E aí o Arthur de Curitiba veio, que era primo do Diogo e do Thiago, os filhos do Augusto. O Arthur veio com uma guitarra, e eu falei que tocava violão. Ele, nossa, cadê o violão? E tava com o violão lá, e a gente ensaiou, vamos tocar no Natal? Vamos tocar aqui na hora, depois, né, da ceia, vamos tocar. E aí o Diogo improvisou umas latas, o Lucas veio cantando, tinha 2 microfones para fazer os back vocal, e esse daí foi o meu primeiro show. Aí veio 98, eu fui pro colégio, e eu tinha um amigo, o Hildo, e eu sabia que ele estava começando a tocar também, a gente daí começou a tocar junto. E aí ele falou pra mim assim: eu tenho uma banda lá no Sumaré, tem uns amigos meus que fazem um som lá, a gente vai tocar no bingo, a gente tá precisando de um vocalista, cara, você não quer ir? Você não toca pandeiro? Você tem um pandeiro também? E eu tinha ganho um pandeiro de amigo secreto, que eu sempre gostei muito de pandeiro. E aí eu falei, eu vou levar meu pandeiro. Na hora que eu cheguei lá no Sumaré, na hora do ensaio, tinha uma bateria, o Marcos Vinícius na bateria, o Jonathan no teclado, o Murilo no baixo, o Jota na outra guitarra, o Hildo numa guitarra, e eu de vocal, né, aquela super banda, e a gente foi conversando e já sabia essa, eu sei. E começamos a ensaiar para tocar no bingo do Sumaré, no bingo da igreja do Sumaré. Foi aí que tudo começou, assim, né? E aí em 99 a gente já gostou de fazer show, aí montamos uma banda lá da galera do paroquial, que era o Murilo, o Hildo, né, no baixo e guitarra, e o Kaique na outra guitarra. E aí lá no paroquial não tinha um baterista. E aí o Hildo falava assim: você consegue tocar bateria, Arthur, você é o baterista. E eu tinha aprendido alguns toques com o Diogo lá de Mandaguaçu, e aí eu comecei a tirar as músicas de ouvido e comecei a tocar a bateria. E aí eu era o baterista. E daí eu já tinha aprendido a tocar pandeiro, violão e bateria. E aí eu comprei minha guitarra em 99, né, também. Em 2000 eu fui pro Equador, onde eu tive uma experiência muito, muito bacana, culturalmente falando, musicalmente falando. Eu conheci a salsa, o merengue, né? São ritmos bem latino-americanos lá do Equador, assim, que eles escutam bastante. Fiz grandes amigos músicos, que hoje em dia são grandes músicos, compositores. E eu fiz parte de uma banda do colégio que eu frequentava lá, que eu tocava conga lá com eles. O baterista da banda me passou algumas levadas,
E eu sempre estava nos ensaios tocando com eles. Foi muito legal. Bom, aí em 2001 eu cheguei e prestei vestibular para oceanografia lá no litoral de Santa Catarina. E aí eu passei no vestibular e fui morar para lá e comecei a estudar lá. E aí já nos primeiros dias eu já conheci uma galera que era músico, né? Tinha vários músicos fazendo oceanografia, e a galera lá no litoral é virada pro reggae. E foi lá que eu me apaixonei pelo reggae, pelo ritmo do reggae, né? E eu montei uma banda lá, que foi a Semente da Paz. Foi a primeira banda assim que eu fui receber cachê mesmo, né? Como um trabalho. E aí eu comecei a tocar, né? Essa banda Semente da Paz. No começo era Gustavo Senatore na bateria, o Victor William no contrabaixo e eu na guitarra e no vocal. E aí tinha mais uma galera que fazia percussão, mas era sempre um entre e sai, era todo mundo amigo, né? E aí essa Semente da Paz a gente tocou bastante, tocou em alguns festivais, né? De oceanografia da faculdade, em Luais, e por aí foi. E aí em 2002 eu tava com a Semente da Paz tocando também. E em 2003 a gente foi pra lá a gente tava lá, né, nesse vai e vem de Paranavaí, né, e litoral de Santa Catarina, lá em Itajaí. Eu vim para Paranavaí e sempre tava tocando com meu irmão. Meu irmão começou a tocar bateria e a gente tocava sempre eu, ele e o Thiago, que é filho do Augusto, lá de Mandaguaçu. E a gente sempre tava tocando. E aí em 2004 eu tava lá no litoral e o Lucas, né, foi para lá junto com o Jonathan e o Éder, que a Semente da Paz, a gente foi convidado para tocar no Oceano Música, no Oceano Música Nacional, que era do Congresso Nacional de Oceanografia. E esse congresso, ele teve o congresso, depois teve uma festa. Então todos os estudantes de oceanografia do Brasil estavam no congresso. E aí teve uma super festa, que daí a Semente da Paz foi convidada, e tinha uma outra banda de reggae que era forte lá na nossa galera, que era de uns amigos. Então o Centro Acadêmico de Oceanografia falou assim: não, faz uma banda vocês todos e tocam todos. E aí que formou a Super Semente da Paz, que eram 13 pessoas, backing vocais e teclados, guitarras, milhares de percussões. e foi super bacana. Esse show foi bem marcante sim na minha vida, em 2004, que a gente tocou para mais de 5 mil pessoas, e foi a primeira vez que a gente tocou uma música autoral que eu fiz em parceria com o Jonathan e com o Éder. E a gente apresentou pros caras lá e da Semente da Paz, e aí a gente fez os arranjos e apresentamos nesse dia também, né? E aí veio 2005. 2005 eu voltei para Paranavaí. 2005 foi o ano que minha filha nasceu, que eu descobri que eu ia ser pai, e aí eu voltei para Paranavaí para trabalhar. Meu pai tinha recém feito uma parceria com um amigo para tocar um negócio, e estava precisando de alguém de confiança, e aí como eu ia ser pai, eu resolvi voltar, né, para ter essa garantia. E aí eu chegando aqui, eu tava igual um peixe fora d'água. E aí eu comecei a falar com o meu irmão Lucas, a gente sempre fazia um som lá em Mandaguaçu com o Thiago. E aí um dia eu tava aqui, passaram-se alguns meses, e eu tava sentindo a necessidade de fazer um som, um reggae. E aí convidei o Fernando Bana, o Paulo Alonso, o Éder e o Lucas pra gente tá formando uma banda nova aqui em Paranavaí, que foi a primeira banda de reggae de Paranavaí, a Paz Interior. Foi em 2005 que a gente começou a fazer um som. E junto com a Paz Interior veio os Marolas também, que era um projeto que o Jonathan, junto com o Adriano Dadalto, tinha, com o Éder também. E aí eu fiz uma participação também num CD dos Marolas. Foi uma gravação caseira, e eu fiz as percussões dos Marolas.
E nesse ano também, quando eu voltei, já comecei com a banda de reggae, tocava com o Lucas, com o Thiago em Mandaguaçu. A gente convidou o Bruno para estar fazendo um projeto que se chamava, o nome da banda, Sintoma Nervoso, que era um tributo para o Rage Against the Machine. E a gente fez uns ensaios, fomos tocar em Maringá, chamava um pub Asterisco. E eu lembro que foi um show que marcou muito a minha trajetória, que foi um show que teve uma conexão com o público, assim, que eu nunca tinha sentido antes, assim. Foi bem legal, né? A gente pulou na galera, a galera cantava as músicas juntos, sabe? E a gente foi bem ovacionado lá, assim, sabe? Foi bem gratificante, até que próximo mês chamaram a gente para tocar novamente. E aí, quando a gente chegou para tocar no lugar, a gente não conseguia entrar na casa de show que estava lotada. A gente não conseguia entrar, tivemos que passar assim, bem espremida, dá licença, a gente vai tocar. E aí a gente tocou e foi bem legal também. Alguns meses depois desse show aí, a banda veio a terminar, né? E aí eu fiquei com a Paz Interior, com os Marolas. E aí o Sintoma Nervoso também tocou num encontro de skatistas que a gente fez, e tocamos num bar chamado Casa das Máquinas aqui em Paranavaí, 2006. E aí em 2006 foi minha primeira participação no FEMUP também, com a banda Paz Interior de reggae, com a música Livre, né? Uma música que tinha um cunho político bem forte, assim, sem deixar de lado a positividade do reggae. Então ela foi bem aceita, assim. Fiquei muito feliz de participar do FEMUP, era um sonho que eu tinha, né? E aí tá. Em 2007 teve esse show, que foi um dos últimos shows do Sintoma Nervoso, que foi um encontro de skatistas que eu ajudei a promover, junto com o Sesc, com o apoio do Sesc, na época da fundação, acho que me ajudou com o som, e a gente fez um encontro de skatistas ali no Noroestão. Foi bem legal. Em 2007 também foi a primeira vez que eu saí para tocar daqui de Paranavaí, né, com a banda daqui, a Paz Interior, para tocar na Ilha do Mel. Foi bem legal aí ter voltado lá pro litoral, ter tocado um reggae. A gente tocou 3 dias seguidos, né? Foi bem intenso e foi bem gratificante. E nesse ano de 2007 também, se eu não me engano, se foi 2007 ou 2008, participei no FEMUP novamente com a banda Paz Interior, com a música Lutando pela Paz. Foi muito bacana, foi muito legal. Em 2007 eu comecei um projeto que foi desenvolvido ali no Colégio Curitiba, que chamava Maracatu Reciclado, que eu pegava materiais recicláveis e fazia instrumentos, e a gente fabricava com os alunos, depois a gente tocava, e foi bem legal. Tive vários alunos lá no Colégio Curitiba, e esse projeto durou alguns meses. Vamos lá, eu tô em 2008. 2008 eu fui fazer minha primeira gravação ali em Maringá, com a Paz Interior. A gente gravou uma demo com 3 músicas. Foi minha primeira experiência com gravação. E depois já gravamos os Marolas. Os Marolas eu gravei a bateria dos Marolas, né? Que eu era percussão, daí eu fui pra bateria. E aí em 2008 eu participei do FEMUP com a Cirlei, uma música que os Marolas inspirou ela fez um blues, e o nome da música era Vícios. Tocamos no festival, um festival na praça também. Bom, em 2009 a Paz Interior chegou ao seu fim, né? Um integrante da banda teve alguns problemas de saúde, e aí a gente tentou, mas a gente não conseguiu continuar, né? Com isso eu comecei a fazer minhas composições. Aí eu fiz uma música que é um samba, que eu tenho muito apreço por ele, que é
O nome da música é Zaira, que é uma homenagem à minha esposa. E eu participei do FEMUP em 2009 com ela. E também participei em 2009 no FEMUP com a Cirlei, né? A música chamada Urubus. E é isso aí. Em 2010, eu participei do FEPAM, também com a música História de Pescador. O FEPAM, que era um festival da música paranaense, foi criado pelo Paulo César de Oliveira, que era um festival que premiava somente músicas com tema do Paraná, né? Cultura, cidade, né? Fauna e flora do Paraná. E aí eu fiz uma música História de Pescador, que é uma homenagem ao meu pai e ao tio Carlão, que são 2 pescadores. E fiz essa música para ele. E em 2010 eu participei também do FEMUP com a Cirlei, que daí eu meio que reencontrei o Roger Noguchi, que é baixista, e aí a gente começou a fazer um som e a Cirlei me mostrou uma composição dela e a gente fez uma versão reggae, e eu ajudei ela com umas partes, e a gente se inscreveu pro FEMUP e o Roger fez o contrabaixo e a gente participou com a Cirlei, foi bem aclamado também nesse ano. Foi uma música que eu adorei, né, ter feito parte e ter tocado junto com a Cirlei Leonardo. E aí em 2011 nasceu a Patroa, no final de 2010 para 2011, assim, né, que o Roger já estava tocando baixo. Começamos a Patroa, que foi uma banda que era formada por mim no vocal e na guitarra, o Roger no baixo e o Lucas, meu irmão, na bateria. E assim, a gente começou a tocar e a compor também, né? A Patroa tinha várias composições e a gente começou a tocar nos pubs aqui em Paranavaí, e logo em seguida convidamos o guitarrista Rodrigo Narbona para estar fazendo parte da Patroa. E aí o Rodrigo veio com a guitarra e eu fiquei somente no vocal. E em 2011 a gente abriu o show dos Velhas Virgens, que foi bem legal, um evento que teve um Motofest ali no Parque de Exposições. Foi muito legal. Em 2012 a Patroa participou do Fute Rock, a gente foi campeão do Fute Rock. Inclusive eu sou tetracampeão do Fute Rock, que é um festival de bandas de rock que quem perde o jogo de futebol toca, e o campeão toca no final. E aí eu sou tetracampeão, tenho 3 títulos com a Patroa e 1 título com o elemento principal. Bom, aí veio 2013, né? Em 2012 a gente abriu o Estúdio Garagem aqui, né? Inclusive eu tô falando aqui do Estúdio Garagem. Aqui no Estúdio Garagem começamos as atividades em 2012, né? Que eu comecei no final de 2012 como produtor aqui no Estúdio Garagem. Antes passaram outros produtores, né? E aí eu com a ajuda de alguns amigos, né, fui me inteirando, né, desse assunto de gravação, e comecei as primeiras produções aqui no Estúdio Garagem. E aí em 2013 veio aqui até o Estúdio Garagem para gravar uma música o Guilherme Augusto Gonçalves, vulgo Miojo. O Miojo veio aqui para gravar um rap com outro amigo dele, e aí eles gravaram e eu escutei a voz dele e falei, cara, você é um cara muito talentoso, você é muito bom nisso aí que você faz e tal, legal, né? E o rap. E aí ele se abriu pra mim depois de uns dias a gente mexendo na música, né? Ele falou, eu queria mesmo era ter uma banda, velho, eu gosto mais de banda, eu acho legal banda. E eu falei, vem um dia aí pra você assistir um ensaio da minha banda Patroa. Falei pra ele, inclusive eu tô fazendo uma música que eu precisava da sua ajuda, porque
tem uma parte no final que eu acho que vai encaixar sua voz ali. E aí eu mandei a música pra ele, ele veio, assistiu um ensaio, gostou. E ele fez uma parte da música e tal, e tava legal. Aí o Roger Noguchi não gostou dessa participação do Miojo, assim, por dizer, né? E aí eu tava querendo convidar o Miojo pra entrar na banda e o Roger falava que não queria misturar o rap com o rock. E assim acabou a patroa. E aí o Roger não quis mais fazer som com o Miojo, e eu e o Miojo começamos a fazer novas composições. E foi assim que surgiu a banda Elemento Principal, que no princípio era eu e o Miojo. O Lucas veio colocando as baterias, a gente estava precisando de um baixista. O Rodrigo Narbona, ele já estava engatilhado assim, né? Falou, não, se conseguir um baixista eu também. E aí o Miojo foi lá e convidou o Fernando Bana para estar fazendo o baixo. E o Bana aceitou começar a fazer o baixo da banda Elemento Principal. Bom, em 2013 também aconteceu um fato que foi bem legal, que eu participei de um festival fora da cidade, né? O primeiro festival fora de Paranavaí que eu participei foi o Festival de Ilha Solteira, Festival da Canção, e em 2013. E eu participei junto com o Sérgio Torrente e o Fernando Bana. Eu fui tocar pandeiro. E aí foi uma experiência muito incrível. Conheci artistas incríveis, Zé Alexandre, Paulo Monarco. Nossa, uma pancada de gente que artistas fantásticos mesmo. Assim. Foi uma experiência incrível, né? Uma troca de experiências incrível, assim. E aí teve um fato que aconteceu lá, que a gente conheceu o Pirata da Ilha. Ele um dia encontrou a gente e ele pegou a gente, começou a conversar e andando pela prainha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. De repente, quando eu vi, a gente já estava dentro de um barco, do barco navegamos até um veleiro. Ele abriu as velas, saímos velejando pelo rio, na Ilha Solteira, e foi algo bem surreal assim, que aconteceu. E essas coisas de festivais tem que contar, né? Muito legal essa experiência. Bom, e aí em 2013 também eu comecei um projeto que foi lá no CJ, lá no Centro da Juventude, que é um espaço que integra arte e esporte, e eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe lá de oficineiros. Eu dava aulas de radiocomunicação, né? E eu tinha a rádio oficina do Centro da Juventude. Foi bem legal, eu tinha uma radionovela lá, tinha diversos programas de trajetória, de biografia. Foi um projeto assim, que eu me orgulho muito de ter participado, ter feito parte. Bom, aí veio 2014. Em 2014, o Elemento Principal estava ensaiando, a gente participou de um foot rock, né? E aí abriram as inscrições para o Web Festival, que era o maior festival de bandas independentes do Brasil. Acontecia no Rio de Janeiro, né? No Circo Voador, e pagava tudo, assim, né? Para o artista estar podendo participar, né? E eram escolhidas 24 bandas, e nesse ano deu mais de 1.200 bandas inscritas. E aí o Elemento Principal fez o vídeo e se inscreveu. E aí tem um fato curioso, que um dia antes de sair o resultado pro Web Festival, tava num churrasco de almoço na casa da minha mãe, e eu e meu irmão a gente tava conversando, eu e ele baixinho assim, e amanhã, hein? Amanhã vai sair o resultado do Web Festival, hein? Ele, nossa, será que a gente vai passar, cara? E nisso meu pai escutou. Meu pai falou, o que vocês estão conversando aí? Ele falou, não, pai, a gente se inscreveu no festival assim, assim, vai premiar assim, assim, com passagem e tal. E quantos se inscreveram? Se inscreveram tantos, vão se classificar tantos. Daí meu pai virou, olhou pra nós e falou assim, então, se vocês se classificarem, eu pego a família inteira e a gente vai lá pro Rio de Janeiro ver vocês. E aí minha irmã escutou e falou, o que é não? Nós vamos todo mundo. Aí os meninos se inscreveram no festival lá no Rio de Janeiro e dando risada. E eis que chegou segunda-feira e saiu o resultado do Web Festival. Daí
O Elemento Principal foi uma das 24 bandas que participaram. Foi uma experiência assim, incrível. Teve, a gente chegou, varou a noite, né, fazendo ponte aérea e aí chegou cansado e fomos almoçar no hotel e tal. E aí eu cheguei, eu tinha uma prótese aqui do dente aqui, que era colada. Fui comer uma coxa de frango, na hora que eu dei a primeira mordida, meu dente, caiu. E aí eu saí desesperado com o dente, aí achei um dentista lá e eu falei, os caras foram dormir. Aí colou e eu voltei, os caras estavam na frente do hotel, né? E aí eles estavam conversando com o porteiro, falando que ia descansar, aí o porteiro do hotel olhou pra gente, olhou. Pô, rapaziada, vocês estão no Rio de Janeiro. Vocês vão dormir, rapaz. Vão dar um rolê aí, conhecer o Rio de Janeiro, rapaz. Cidade maravilhosa. E aí a gente saiu andando a pé, conhecendo ali a Lapa. Passamos debaixo dos arcos da Lapa e fomos andando. Prédio histórico lá, né, na Lapa, né, tipo, é o centro antigo do Rio, uma coisa, nossa, muito, muito, muito linda para quem gosta de coisa antiga, assim. E aí a gente viu um prédio bem grandioso, assim, né, a gente foi lá e pesquisou o que era, e aí chegou lá, o que é a universidade, e era a Universidade de Música do Rio de Janeiro. Aí o cara falou, infelizmente eu não vou poder deixar vocês entrar. Nisso estava chegando um professor da faculdade. E a gente falou, ô professor, tu é um professor aqui e tal. Nós somos uma banda do Paraná, assim, assim. Ele falou, não, entra aqui comigo que eu vou levar vocês lá no auditório. Eu não me lembro mais ou menos quantos anos tem aquele auditório, se tem mais de 100, de 200, de 300. E só sei que é um lugar, assim, indescritível. Um auditório muito antigo, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Nesse auditório fica o maior órgão de tubo da América Latina. A gente conheceu, e aí depois fomos lá fazer passagem de som, conhecer os outros artistas, né, que estavam participando, né, tinha gente do Brasil inteiro, foi um intercâmbio assim, cultural fora de si, assim, que eu levo muita coisa comigo. E aí a gente participou. Aí no primeiro dia da primeira eliminatória, só iam classificar 3 para final, 6 para final. E aí foi bem bacana que nesse dia minha mãe e meu pai estavam na arquibancada. E aí quando a gente se apresentou, e aí depois anunciou o nosso nome, que a gente foi para a final, né? A gente estava na final. Foi algo bem emocionante, minha mãe se emocionou, meu pai, todo mundo se emocionou. Tipo, foi um divisor de águas assim, né? Na minha trajetória. O Web Festival foi bem bacana. Em 2014 eu comecei a tocar sax, que eu comecei a aprender sax com o Paulinho, ele me deu umas dicas e aí eu fui e peguei o fio da meada aí, né? A gente vive aprendendo, não sei tocar ainda, mas eu tô sempre aprendendo, soprando. Bom, e em 2014 eu participei do FEMUP com a música Caribe Paranaense, que é uma música que eu e meu irmão fizemos em homenagem a Porto Rico. Foi bem legal. E aí o ano de 2015 foi bem intenso, né? Que a gente daí em 2015 foi convidado para tocar no Paraíso do Rock, que foi um festival que marcou também a minha trajetória, um dia em especial, porque nesse dia o pai do nosso vocalista Miojo, ele faleceu, bem no dia que a gente ia tocar. E aí a gente cancelou lá com o Beto, e aí o Miojo chegou pra gente e falou assim, gente, não pode falar pro Beto que a gente vai tocar, porque meu pai nunca viu a gente tocar. Então hoje que ele vai ver a gente tocar. E a gente foi e tocou, sabe? Foi um show assim, a flor da pele mesmo, assim, sabe? Todas as músicas estavam com uma intensidade bem grande, assim. Foi um show marcante na minha vida. E aí o Elemento estava classificado num festival que a gente se inscreveu no final de 2014, lá em São Paulo.
E a gente foi, na verdade, no final de 2014 lá para fazer a primeira eliminatória, a gente se classificou, primeira vez que nós tocamos em São Paulo. Foi bem legal. E aí em 2015, no meio de 2015, depois do Paraíso do Rock, a gente foi lá para São Paulo para fazer outra eliminatória e para ir para a final. E a gente se deu muito bem lá. A gente tinha mais de 600 bandas, né, inscritas no festival. A gente foi até a final, ficou só os 4 melhores e a gente ficou com a segunda colocação. E a gente ganhou uma gravação lá num estúdio. E aí foi bem bacana esse festival. Foi a primeira vez que eu toquei num festival assim aberto, assim, o nome dela era Expo Cultural, junto com o SP Music Festival. E aí era uma exposição cultural com tatuagem, com coleções, com coisas bem undergrounds assim, sabe? Bicicletas, skate, tava tipo uma união de tribos assim. Foi bem legal esse festival que eu toquei. Ele foi num parque bem aberto, um gramadão assim, sabe? Foi bem legal. E em 2015 foi a 50ª edição do FEMUP. E aí a gente participou com um elemento principal, com a música O Bagulho é Doido, que foi a música que a gente participou do primeiro Web Festival, né? Que foi em 2014. E aí em 2015 a gente se inscreveu novamente pro Web Festival, né, lá no Rio de Janeiro. E a gente foi classificado novamente, sabe? Aí foi tipo a confirmação de um trabalho, assim, sabe? A gente foi classificado 2 vezes seguidas pro maior festival de bandas, né, do Brasil. E aí esse foi lá na Fundição Progresso, que é um lugar assim majestoso, é uma fundição, parece um castelo. Você vai entrando dentro daquele lugar, aquele lugar não tem fim. Tem diversos espaços lá dentro e o palco principal ele é gigantesco, a arquibancada é um negócio, parece uma arquibancada de estádio de futebol. E aí foi uma magnitude bem grande, era um palco enorme, eu olhava pro meu irmão na bateria assim, tipo 10 metros de mim ele tava. Foi uma experiência bem legal, essa do Web Festival, lá no Rio de Janeiro novamente. Conhecemos artistas maravilhosos também. E foi que foi. Bom, vamos lá. Tem mais coisa. Em 2016, nós fomos para São Paulo fazer a gravação do nosso CD que a gente ganhou como premiação, as músicas que a gente ganhou. Fomos lá no estúdio da Tribo, do Ciero, que é um produtor bem antigo lá. Gravamos em fita, né? Gravamos no digital, mas depois passamos para fita. Foi masterizado o trabalho lá nos Estados Unidos, no estúdio do Alan Dolce, e a gente ficou bem feliz com o resultado e tal, e vindo a lançar em 2017. Mas ainda em 2016, a gente também, depois de gravar o CD lá em São Paulo, a gente foi lá pro Rio, que a gente foi convidado para gravar uma session, foi gravar 2 músicas lá no estúdio da Valda, que a Valda tinha um estúdio lá, né, dentro da fábrica. Muito legal essa experiência aí também. E a gente também em 2016 fez a trilha sonora pro Web Festival, que foi bem legal, assim. Eu gostei bastante dessa música, qual eu fiz a composição. O nome dela é Pastilhas Verdes. Bom, e em 2016 a gente participou do FEMUP com a música Sempre Mais, a banda elemento principal. Foi bem legal. Bom, aí veio 2017. No final de 2016 eu comecei a tocar com a Domínio Livre, que é uma outra banda. E aí eu fiquei com a Domínio Livre com o elemento principal, né? E aí eu comecei a tocar com o Domínio Livre, saxofone. E aí a gente começou a fazer os primeiros ensaios. Bom, em 2017 a gente lançou o primeiro disco do elemento principal, que a gente tinha lançado um EP em 2014 para levar para o Web Festival, para fazer um intercâmbio com as outras bandas. E aí em 2017 a gente lançou o nosso primeiro álbum, que foi gravado lá em São Paulo e tudo mais. E em 2017 o elemento principal também participou
do Prêmio Arte Paraná, que foi um prêmio que a gente foi contemplado pelo estado do Paraná para fazer uma turnê de, acho que foi um mês e pouquinho, em 8 cidades do Paraná, em todas as pistas de skate dessa cidade, em 8 pistas de skate no Paraná. A gente tocou em várias cidades, foi uma experiência muito legal tocar para um público que é voltado assim a nossa música, né? Para essa galera do hip hop, do rock. A gente foi bem recepcionado em todas as cidades. Bom, em 2017 eu também participei daí com a banda Domínio Livre no FEMUP, que foi que eu toquei sax, a primeira vez que eu toquei sax no festival, que foi lá no FEMUP, que foi com a música Juízo Final. Bom, deixa eu ver. E aí veio... Não, em 2017 nós também, com o Elemento Principal, tocamos na Ilha do Mel. Fizemos um carnaval lá, que eu toquei violão, contrabaixo e sax. Tiramos algumas marchinhas, a gente fazia um revezamento ali nos músicos. Foi bem legal, foi uma experiência, acho que para a banda bem diferente do que a gente estava acostumado, sempre estar fazendo o nosso repertório, as nossas músicas. E aí a gente teve que tirar algumas músicas e saiu um pouco do nosso repertório, mas no final deu muito certo. Foi bem legal. Bom, vamos para 2018. 2018 eu tive a honra de produzir um trabalho aqui no Estúdio Garagem, que é o último disco do Gralha Azul que foi lançado, o Canoa Travessia. Eu que fiz a produção aqui, a gravação no Estúdio Garagem. Foi um trabalho intenso, aprendi muita coisa e também nesses anos todos assim, passaram diversos artistas aqui que eu sempre tive a honra de poder estar gravando, né? A Domínio Livre também, que eu gosto demais. Marquinhos Dait, né? O João Henrique também, fiz o EP deles, bandas Subversão, singles. E já trabalhei também pro FEMUP, né? Com a gravação dos contos, poesias, ao longo desses anos. E aí, aqui no estúdio, eu sempre tive a vontade de montar um bar, um espaço onde a gente pudesse fazer festivais, apresentações artísticas, né? Um espaço cultural. E foi isso que eu fiz um palco ali e desde 2018 estou promovendo alguns eventos culturais assim, bem bacanas, workshops, feiras, festivais, né? E aí eu tenho mergulhado muito de estar trabalhando com isso e de estar movimentando a cena, né, aqui de Paranavaí. Bom, em 2018 participei do FEMUP novamente com o Elemento Principal, toquei violão, eu toquei também carrom com a Manuela Marazzi, e aí eu toquei alfaia com o Larsen também, e toquei com o Domínio Livre na música Naufrágio do Bruno também, né, que foi muito legal esse FEMUP ter participado. E em 2018 também a banda Domínio Livre se destacou lá em Campo Mourão, a gente tocou bastante lá. A gente tocou no Natal lá da prefeitura, a gente tocou na Concha Acústica na abertura da primavera, a gente tocou sempre em uma casa de show que tem lá, e assim o pessoal acolheu a gente bastante assim, lá em Campo Mourão, foi muito gostoso. E aí veio 2019. E aí em 2019 eu promovi vários eventos aqui também no Estúdio Garagem. Foi um ano bem intenso e eu participei também de vários festivais aqui com o Elemento Principal, com a Domínio Livre. A gente tocou bastante aqui, gravamos um clipe para Domínio Livre da música Juízo Final, que é bem legal. E gravamos o EP aqui da Domínio Livre, foi em 2019, a gente fez o lançamento. Eu participo também cantando uma música com a Núbia, né? Que eu fiz uma versão de uma música em espanhol, né?
Sementes, o nome da música, bem legal. E participei do FEMUP de 2019 com o elemento principal, com a música Positive Vibration, e participei com uma banda que eu gosto muito, que é a Montanas Trio, que eu toquei sax, né? Que é o líder da banda, o Thiago Guglielmo, um cara que eu respeito bastante assim, no meio musical. Foi um prazer ter feito parte desse FEMUP aí com ele. E aí eu toquei também violão com a Domínio Livre. Eu toquei violão na música Velho Amigo, da Domínio Livre, que é uma homenagem aos pais da Núbia e do Bruno. E aí a gente ganhou o prêmio PC de Oliveira de aclamação popular, né? Foi bem legal, ficamos muito felizes. E aí veio 2020. Bom, 2020 veio e minha filha nasceu, minha terceira filha. A Yara nasceu em 2020 e eu tenho me dedicado bastante a ela. Eu não citei o nascimento da Antônia, que é a minha filha do meio, que ela nasceu em 2012, né? Inclusive ela foi lá no primeiro web festival, ela tinha 1 ano e pouco, ela foi até o Rio lá, não foi lá ver eu, mas ela estava lá, com 1 ano e pouquinho. Um beijo pra Antônia, um beijo para minhas 3 filhas. E aí 2020 tá aí. Eu voltei a ensaiar com os Marolas, a gente arranjou um novo baixista e estamos resgatando as músicas antigas e fazendo novas composições durante a pandemia. E também estamos em processo do novo trabalho do elemento principal. E eu vou participar do FEMUP, se Deus quiser, daqui a alguns meses, com a Domínio Livre, né? Com a música Tango Torto. E é isso aí, gente. Essa foi a minha trajetória até aqui. Eu posso ter esquecido de algum fato, de alguma pessoa importante, mas eu acredito que esteja bem contada aí, tá? Um beijo pra todo mundo, valeu!